8 da manhã, no quinto sinal, aqui, Jornal da Bandeirantes. Gente, terça-feira, 9 de fevereiro de 2021, tem notícia quente chegando da investigação sobre o coronavírus, né, por aquele grupo que está na China para tentar identificar a origem, né, dessa pandemia toda que tem trazido diversas dificuldades para o mundo todo. Daqui a pouquinho os detalhes com o correspondente Felipe Killing, o que dá para a gente adiantar em rápidas linhas aqui sobre o que já foi dito na entrevista coletiva, né, desse grupo lá, é que não há sinais de que a Covid-19 tenha aparecido antes de dezembro de 2019 na China, né? E os outros detalhes, claro, nós vamos ter na sequência para você a respeito daquilo que está sendo divulgado por esse grupo, né, formado para a investigação, então, da pandemia, já aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Antes disso, vamos destacar aqui os principais assuntos do dia para você ficar bem informado, né, e discutir com os nossos ouvintes, sempre com a sua participação, aquilo que é notícia no Brasil. E o preço da gasolina, sem sombra de dúvida, é um dos principais temas, né, desta terça-feira. Gasolina que vai ficar mais cara, mais uma vez, 17 centavos a mais. Nós vamos ter aí o valor de R$ 2,25 nas refinarias, é um aumento de 8%. E aí nós entendemos por que o presidente da República está preocupado com o assunto, né? São aumentos sucessivos num curto período de tempo, em que nós temos um aumento geral de quase 22% no preço do litro do combustível e, claro, que há muitos pontos, né, para serem debatidos a respeito da composição do preço do combustível e até uma disputa política, mais uma vez, a respeito desse assunto. Ontem, em entrevista exclusiva ao Brasil Urgente, da Band, ao jornalista José Luiz da Atena, o presidente voltou a criticar os impostos cobrados sobre os combustíveis. Se os governadores estão com a corda no pescoço, porque a Receita realmente mal dá para cobrir sua despesa, o governador, os presidentes e eu também estou com a corda no pescoço. Mas já quase que enforcado está o consumidor. O que os secretários estaduais da Fazenda dizem, Thaís Freitas, Cláudio Humberto e ouvintes do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes? O preço da gasolina tem um componente muito pequeno que vai para o ICMS, cerca de 14%. Então mudar a alíquota do imposto não traria um grande impacto na visão dos secretários estaduais de Fazenda sobre o preço da variação do combustível. O que o presidente da República tem claro e a equipe econômica acredita que o melhor que nós temos é não interferir na política de preços da Petrobras. Uma reestruturação dos tributos, né, pode sim trazer algum benefício, e qualquer benefício nesse momento é importante para a solução desse problema, né? No meio da pandemia, com as pessoas perdendo renda, dificuldade, né, para muita gente que está desempregada, está sem emprego, aumentar o preço do combustível dessa magnitude, é claro que traz um reflexo direto, né, para o orçamento das famílias e principalmente para aqueles pequenos empreendedores e empresários. Isso sem falar, claro, no impacto geral no preço de todos os produtos. Por isso é uma questão a ser analisada. Se fala em 6 a 8 meses para uma reforma tributária, é muito tempo para aguardar. O governo está atrás de uma solução. Tem a questão da CID também, que volta ao debate, né, sobre a incidência da CID sobre o litro do combustível, ou seja, não há solução mágica, né, Cláudio Humberto, Thaís Freitas, ouvintes. O fato é que o preço do combustível já aumentou na bomba antes mesmo de chegar o repasse às refinarias. Bom dia, gente. Muito bom dia, Pedro Campos, bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Brasil. A gente observa assim, essa polêmica sobre o preço dos combustíveis, né? E aí eu fico aqui me perguntando, quem ganha com a política de não interferência na política de preços da Petrobras? Quem ganha com isso? Qual é o setor que de fato ganha com isso? Só tem dois, a própria Petrobras como empresa e os seus acionistas, né? Só estes ganham com essa política. Então, assim, tem que mexer nisso, não tem como, né? Tem que mexer, inclusive, na questão de fundo. A Petrobras se comporta como se fora uma empresa privada. Então, que se privatize, né? Agora, se fazer pose de empresa privada e se beneficiar do fato de ser uma empresa pública, inclusive quando na hora do vamos ver, né, na hora do prejuízo, nós estamos lá, os cidadãos brasileiros, né, estão lá cobrindo o rombo, né, aí é mole, aí é fácil, né?
ou qualquer empresa ia querer ter uma moleza dessa, né? Enfim, atuar como empresa privada, mas assim, qualquer rebordosa tem ali o Tesouro Nacional para se socorrer. Isso tem que ser resolvido de uma vez por todas. O que não pode é essa discussão ser limitada a essa coisa de que ninguém quer abrir mão da receita. Os estados não querem abrir mão dos 14%. Como assim 14% não é relevante? Claro, evidentemente que a carga tributária relevante do ICMS sobre o combustível aqui no Distrito Federal vai a 26%, não é? Então, assim, o governo federal também tem lá uma paulada de impostos. Agora, imposto é imposto, todo mundo paga imposto, seja quem consome, seja quem produz. O que é estranho nessa cadeia produtiva da Petrobras é a presença do atravessador, que ninguém mexe nele. Né, os políticos brasileiros, os governantes brasileiros, estão todos com o rabo preso com as distribuidoras de combustível. Por que é que nós temos que pagar 16% às distribuidoras de combustível? Elas simplesmente não precisam existir, mas conseguiram no balcão, sei lá em que circunstâncias, da Agência Nacional do Petróleo, uma resolução em 2009, governo Dilma, que obriga os produtores de combustível a entregar tudo que produzem as distribuidoras. Obrigam, é obrigado. A Petrobras não pode vender gasolina ao posto de combustíveis que está localizado do outro lado da rua da sua refinaria. Aquela gasolina tem que fazer uma viagem, muitas vezes de horas e horas, né, para trocar de nota fiscal na distribuidora mais próxima e voltar para aquele posto de combustível que está do outro lado da rua. E aí o que é que a distribuidora faz sem ter custo nenhum, sem agregar qualquer valor ao preço do combustível? Cobra 16% e põe no bolso. Isso é que tem que mexer, mas para isso é necessário que os governantes não tenham rabo preso com as distribuidoras. Eu trago aqui como destaque, rapidamente, uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que determinou ontem que o governo federal defina uma ordem de preferência entre os grupos prioritários para orientar a vacinação contra a Covid-19. A decisão do ministro é no sentido de que essa ordem deve seguir critérios científicos e a divulgação tem que ser feita em até 5 dias após o governo ser notificado dessa decisão. Ele diz que o Plano Nacional de Vacinação atualizado em janeiro, afirma que mais de 77 milhões de pessoas pertencem aos grupos prioritários, incluindo idosos e médicos que atuam na frente do combate à pandemia, mas não está claro, segundo o ministro, né, qual desses grupos deveria ser atendido primeiro em um cenário no qual as vacinas ainda são escassas aqui no nosso país. Aliás, no mundo inteiro as vacinas são escassas, né? É mais uma daquelas interferências, na minha modesta opinião, absolutamente indesejada da Justiça num assunto que é meramente técnico. Se o ministro Lewandowski, com toda razão, diz que a ordem a ordem de vacinação, não apenas, né, mas tudo que se refere ao combate à Covid-19 deve seguir critérios técnicos científicos. Então a primeira coisa que ele deveria fazer é se ausentar dessa discussão, né? Se tem uma coisa que ele não entende, ele pode ser um ministro brilhante, pode ser ter conhecimento jurídico absolutamente, né, fantástico, reconhecido, etc., mas não é cientista da área, ele não entende absolutamente nada disso, né? Não é a justiça, não é o juiz, não é o promotor que tem que tomar decisões, muito menos o político, né? Essa ação que o Ricardo Lewandowski, sobre a qual ele tá decidindo, é uma ação da oposição, é a oposição usando o Supremo Tribunal Federal para impor as suas demandas ou os seus critérios, etc. Há um governo aí instalado, né? Mas há, sobretudo, na área do Ministério da Saúde, uma equipe, um exército de profissionais, inclusive em imunização de pessoas, né? Imunização em massa. É um processo que é reconhecido no mundo inteiro, né? O Brasil dá
dar aulas disso. Se tem uma coisa que o Brasil é especialista em imunização em massa, e tudo que a gente não precisa é de juiz, é de ministro se metendo nisso, né? Esses critérios, para ficarem mais claros, etc. e tal, eu tenho a impressão que os critérios estão absolutamente claros, né? Do ponto de vista da vacinação. A prioridade foi, como a gente conhece, aquele pessoal da área de saúde pública que está na linha de frente do combate à Covid-19, absolutamente razoável que isso tenha sido definido, seguido das pessoas por critério de idade. Começa pelos mais de 90 anos e vai contemplando faixa etárias, né? De 85. Aqui em Brasília, por exemplo, o pessoal da área de 70 e muitos já estão sendo vacinados a partir de hoje. Barueri já está vacinando idosos a partir de 85. Portanto, há critérios muito claros, né? Eu acho que o ministro Ricardo Lewandowski devia ser mais econômico, digamos assim, nas suas decisões, na medida em que ele não é um especialista e até para seguir a sua própria orientação ou convicção de que é preciso de critério científico para tomar decisões nessa área. Muito bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Cláudio Humberto, Pedro Campos, ouvintes do Jornal Gente aqui da Rádio Bandeirantes. Cláudio, hoje vou discordar de você. Sabe por quê? Porque a gente tem visto em alguns municípios decisões que não são idênticas em relação à fila de vacinação. Como essa decisão, o que foi dado pelo Plano Nacional de Imunização foi a linha mestre. Então você tem que imunizar idosos, profissionais de saúde. Dentro disso, existem muitas variações, para usar uma palavra ali conexa ao vírus, né? Muitas variações, por exemplo, o que é linha de frente? O que não é linha de frente? Dentro dos profissionais de saúde, qual é o critério para você optar por vacinar? Um médico, um enfermeiro ou um faxineiro? Ambos trabalham no mesmo hospital. Isso não foi colocado claramente. E aí cada cidade cria a sua decisão, de acordo com o que entende a autoridade de saúde do município, de acordo com o que entende o prefeito, e isso pode gerar uma sensação de injustiça. Por exemplo, por que no meu município vizinho, profissional de saúde, que não é da linha de frente, está sendo vacinado e eu não? Por que no município vizinho, idoso com mais de 75 anos já está sendo vacinado e no meu município só com mais de 90? A gente tem visto isso, por exemplo, em várias capitais, que a fila de vacinação de idosos correu mais rápido do que em São Paulo. Em São Paulo a gente ainda está em 90. Rio de Janeiro, por exemplo, vacina 75. Essa sensação de que a corrida não está correndo no mesmo ritmo em várias cidades poderia não existir caso houvesse dentro do critério geral um subcritério. E esse subcritério não existe. Não me parece que o ministro Lewandowski tenha tomado uma decisão científica. Ele simplesmente falou o seguinte: vamos tentar uniformizar para que todos façam a mesma coisa. Para mim, seria mais justo. Mas a vacinação está correndo bem, está andando, mas me parece que seria mais justo. Em relação a combustíveis, o nosso outro assunto de hoje. Aliás, já os ouvintes falando conosco a respeito disso, assunto que mexe com o bolso de todo mundo. Em relação a combustíveis, eu estranhei no fim da semana passada aquela entrevista que foi concedida pelo presidente Jair Bolsonaro junto com o staff do Poder Executivo falando sobre essa questão. Porque era uma questão que já tinha sido trazida lá atrás, no ano passado, há mais ou menos um ano, essa questão do ICMS dos combustíveis. Voltou agora. A questão sobre justiça ou injustiça do ICMS é real. Por que um estado cobra 14 e o outro cobra 30? Porque às vezes numa cidade que está ali na divisa de dois estados, o combustível custa 5 em um posto e 6 no outro. Quem vai para o Rio de Janeiro tem um posto ali na divisa que tem placa. Atenção, último posto com preço de São Paulo. É o atrativo do posto. Porque você cruza ali, anda mais 1 quilômetro e já paga o preço da gasolina do Rio de Janeiro. Essa é uma questão, mas como é que o governo federal vai interferir nisso? Já que o ICMS é um imposto estadual. Até agora, o governo federal sinalizou a intenção de mexer na questão fundamental que é colocada pelo Cláudio Humberto. Tem desperdício de custo na cadeia de combustível, mas só sinalizou, não entrou, não teve coragem ainda. E na véspera de uma
paulada como essa, de um aumento de 8% de uma só vez, joga de novo essa questão do ICMS. Para mim, pareceu um pouco também ali de diversionismo, sabe? De tirar o foco do aumento real e dizer, escuta, mas tem imposto estadual aqui sim. Tem estadual, tem federal, mas não é essa a questão. A questão é que agora o preço da gasolina está aumentando muito mais do que aumenta a capacidade de compra do cidadão. Aliás, ouvintes falando conosco aqui, hein? 11999-048756, justamente sobre aumento do preço dos combustíveis. Bom dia, pessoal da Band. Queria entender por que quando aumenta o petróleo, o álcool também aumenta no posto de gasolina. Jonas São Caetano do Sul. Bom dia a todos, Rafael de São Paulo falando. Sou transportador de carga dentro da cidade de São Paulo e fazem 4 anos e meio que eu não recebo aumento. E ao contrário disso, o diesel 2, 3 vezes no mês ele aumenta. Como que nós vamos trabalhar desse jeito? A Petrobras, criada no governo Vargas, consumiu muito dinheiro, muito trabalho, muito suor do povo brasileiro. É um patrimônio do nosso povo, do nosso país. Parte dela está entregue à sanha do mercado e que nos impõe um dos combustíveis mais caros do mundo. Essa é a verdade. É Márcio da Praia Grande. Bom dia, bancada. Parabéns, Cláudio Humberto, pelo comentário que você fez. Até quando nós vamos ter que agradar os acionistas? Me parece que todos os países que produzem petróleo, o petróleo tem um preço bem mais baixo para a sua população, exceto o Brasil. 8h16. Vamos para a rua então para saber como é que tá essa questão repercutindo o aumento do preço do litro da gasolina. O repórter Lucas Josini está em um posto da zona sul da cidade de São Paulo desde o início da manhã, ouvindo consumidores, especialistas, donos de postos sobre essa questão. Bom dia, Alô Josino. E tá todo mundo irritado, viu, Pedro? Bom dia para você, para o Cláudio, para a Thaís. Esse aumento bate no bolso de todo mundo, seja do dono do posto, seja do consumidor final. Mas muita gente que vem abastecer nesse posto aqui cai com o queixo para trás, porque tá mais alto mesmo o litro da gasolina e também o litro do diesel. Por exemplo, ontem a gasolina aqui custava R$ 4,50, R$ 4,50 o litro. Hoje já tá R$ 4,70, subiu 20 centavos as últimas 24 horas, isso o litro da gasolina. O diesel está R$ 4,00 o litro, também teve um aumento de 13 centavos. Ou seja, esse posto seguiu o reajuste da Petrobras anunciado ontem. Os mesmos centavos, a mesma alta da Petrobras anunciada. A gente lembra ao nosso ouvinte, esse foi o terceiro aumento no preço da gasolina em 40 dias de 2021 e a segunda alta também no valor do diesel. Conversamos com várias pessoas que vieram abastecer o carro e também caminhões aqui nesse posto na Zona Sul de São Paulo e todo mundo bravo com mais esse aumento. E o argumento é esse mesmo que a gente ouviu os ouvintes falando aqui na Rádio Bandeirantes. Aumenta tudo, aumenta a gasolina, aumenta o diesel, mas meu salário não aumenta, ou seja, o custo de vida fica mais caro. Tem alguns motoristas de aplicativo que estão precisando rodar mais para conseguir lucrar, porque o combustível está mais caro. Foi isso que as pessoas disseram para a gente hoje cedo. Só em 2021, essa é a terceira alta da gasolina. O que você acha? Pesa muito no seu bolso? Pesa demais. Para nós que estamos aí todos os dias utilizando e consumindo ele, né? A gente sente no bolso. A gente espera que isso melhore, né? O quanto antes aí, porque tá difícil as coisas para nós aí. Vai ter que rodar mais tempo para conseguir pagar mais a gasolina? Isso é com certeza, né? Já vai acontecendo há algum tempo. E como você mesmo disse, já é a terceira vez, né? E vamos rezar para que passe logo tudo isso aí para dar uma normalizada, né? E aumentou de novo, pesa no bolso, né? Pesa. Tem que colocar álcool. Teve que mudar pro álcool, porque senão a gasolina ia ser mais cara. Tem que mudar, né? Porque senão o bolso não aguenta. Pois é, no caso desse último motociclista, ele teve que mudar pro álcool. A sorte dele, segundo o que ele mesmo nos disse, é que a moto dele é flex. Então ele tá pagando no etanol, que tá um pouco mais barato, mas mesmo assim também teve alguns aumentos nesse ano. Mas, fora isso, todo mundo bravo com a subida do valor do preço da gasolina do litro na cidade de São Paulo e em quase todo o país. Conversamos também com representantes
do Sincopetro, o José Alberto Paiva, que é o diretor do sindicato que representa a categoria, e ele nos disse que o mercado já sabia desse aumento. Esse novo reajuste da Petrobras não foi muita surpresa, porque como ela trabalha com preços internacionais, existia uma defasagem que está sendo coberta agora com esses aumentos. Quanto ao nosso mercado, que são os postos de gasolina, todos nós já receberemos a partir da 0 hora de hoje, do dia 9, a gasolina com aumento e o óleo diesel também com aumento. Na gasolina em torno de 12 centavos, no óleo diesel em torno de 11 centavos. Esse é um valor que os postos pagarão mais caro a partir do dia 9 e cada um tomará sua decisão do que fazer. Se vai subir, se não vai subir, se vai subir menos, vai subir a mesma coisa. Isso depende muito dos postos e das suas distribuidoras, com certeza, porque o preço para nós começa na distribuidora. A partir daí, cada posto toma a sua decisão. É isso. Pois é, cada posto toma a sua decisão, mas o que nós reparamos nas ruas da cidade mais rica do país é que todo consumidor está pagando mais caro porque os postos seguiram esse reajuste da Petrobras. Thaís, Pedro e Cláudio. Não tem como o posto cobrar não repassar o reajuste. Era o que faltava, né? É a Petrobras chegar para o dono de posto, né? Tem muito dono de posto rico, donos de redes, né, de postos, mas tem também aquele cidadão que investiu tudo que tinha num posto ali lá nos Cafundós. Então, assim, a opção que resta para o empresário que atua nessa área é o seguinte: ou repassa o reajuste ou fecha. Porque, afinal de contas, ele está pagando mais caro pelo preço do combustível, né? E a tal da distribuidora, né, tá nem aí para isso. Eles entraram com atravessadores, botam 16% no mínimo, né, 16% sobre o preço do combustível que é repassado para eles, obrigatoriamente é repassado para essas empresas distribuidoras, e a gente paga a conta, fica sustentando esses malandros, né? Essas distribuidoras já constituem os empresários dessa área, já são os novos magnatas da economia brasileira. É gente bilionária, biliardária, levando dinheiro em cima de um negócio para o qual não contribuem com nada, a não ser com nota fiscal, a não ser com a emissão de nota fiscal, não agrega um valor. Isso tem que mexer nisso. Tem que mexer também em todo o sistema, né? O Márcio da Praia Grande, eu acho que é da Praia Grande, o Márcio. Isso. Ele nos mandou uma mensagem falando exatamente sobre isso, né? Porque, afinal de contas, é preciso que fique claro, assim, para nós, né, o que somos, que, afinal de contas, outro ouvinte registrou, né? Há décadas nós sustentamos a Petrobras, foi uma luta de sangue, né, criar a Petrobras, fundar a Petrobras lá na ditadura Vargas, né? E desde então os brasileiros estão ali mantendo essa empresa, mantendo a duras penas, inclusive, né? Quando os governos do Partido dos Trabalhadores saquearam a Petrobras, roubaram sem dó nem piedade a Petrobras, nós, os pagadores de impostos, é que botamos lá o dinheiro para cobrir o rombo. É sempre assim na história da Petrobras. E aí, quando chega na hora de ganhar dinheiro, na hora de permitir que os brasileiros usufruam do fato de que somos quase autossuficientes na produção de petróleo, eles dão uma banana para nós? Não, meu caro, você vai ter que pagar o preço da cotação internacional. Mas, vem cá, qualquer país grande produtor de petróleo, que são países, enfim, que acabam repassando, né, todos eles. Você não vê nenhum país grande produtor de petróleo que não repasse esse benefício para a sua população. Ainda que esses países não tenham uma petroleira como nós temos, né, que é produto de muito sangue, de muito suor do brasileiro. Aí chega lá, temos hoje um mantra que foi estabelecido pelos acionistas privados da Petrobras, que são minoritários, têm no máximo 49% das ações. Foi um mantra que estabeleceram. E aí, entre eles, tem lá um monte de consultores que, quando dão entrevistas, defendem essa ideia. Não pode haver interferência, não pode, isso dá prejuízo. Eles chamam de prejuízo, na verdade, o que eles deixam de ganhar. Ora, essa é uma empresa pública.
ainda que tenha que se comportar, tenha instrumentos de empresa privada, não se pode perder de vista que essa é uma empresa pública. É uma empresa que foi criada pelo povo brasileiro, com o imposto do povo brasileiro. Não teria aquele monte de salário gigante, benefício, auxílio babá, auxílio creche, como a gente já noticiou na semana passada aqui na Rádio Bandeirantes, né? É algo absolutamente fora do padrão de qualquer empresa privada. Exatamente. Hoje, inclusive, voltei a esse assunto na minha coluna, lembrando que somente os gastos com assistência à saúde dos diretores da Petrobras e dos seus funcionários, nós, os brasileiros, pagamos 2 bilhões e 300 milhões de reais por ano. Só para o modesto entre aspas, né, plano de saúde da Petrobras nos custa a nós, cidadãos brasileiros, 2 bilhões e 300 milhões de reais. Esse é o nosso custo. Eles podem até entrar com algum trocado, mas o custo do povo brasileiro é 2 bi e 300. Eles pagam auxílio babá, auxílio creche, são auxílios superpostos, auxílio alimentação, aí tem também uma cesta alimentação. E aí vai, sabe, assim, são benefícios e regalias inacreditáveis, além dos salários que chegam a 106 mil e uns quebrados por mês. Quase mais do que o triplo do que se paga por ano do que se paga ao presidente da República. Tem lá gente ganhando 107 mil reais por mês, além de todos esses benefícios que pegam esses 107 e botam para 180 ou 200 por mês. E a gente sustentando isso, por quê? Porque nós não podemos interferir na política de preços da Petrobras. Ora, vamos plantar batatas. Como não podemos? Tem que mudar essa lógica, sabe? Se a lógica é essa, é a Petrobras agir como empresa privada, então que se privatize a Petrobras, que se convide, que se abra as portas do país para petroleiras do mundo inteiro virem para aqui concorrer com a Petrobras. É na concorrência que o preço será derrubado. Não vai ser com atitudes cosméticas. Porque, assim, a redução de impostos, se o presidente Bolsonaro conseguir levar isso a cabo e conseguir fazer um acordo ali com os governadores, não sei o que e tal, isso vai reduzir o quê? 1%, 2%, 3%, talvez, no máximo, né? Podemos esperar uma coisa como essa, 2%, 3%. Em 2 semanas isso terá sido compensado amplamente compensado entre aspas, né, pela ganância por aumento de preços na Petrobras. Tem que haver uma mudança estrutural. 11 999 048756. Bom dia, Cláudio, Pedro, Thaís, é o Álvaro aqui do Tatuapé. Ontem à noite os postos da Marginal já estavam com os preços mais altos. Eu saí da freguesia, vim até a minha casa, vendo todos os postos na Marginal Tietê, todos com os preços já reajustados. O interessante é que tem que ver também o lado do dono dos postos, que são donos de postos que querem um lucro abusivo. O posto de gasolina que estava com os seus tanques abastecidos hoje, ele não pagou o preço novo já, mas ele já está cobrando o preço novo. Então também tem o lado do lucro abusivo dos postos, que geralmente são cartéis. Bom dia, pessoal da bancada. Aqui é Wagner, de Cubatão. Uma coisa que eu não entendo é como que o preço do álcool, do etanol, sobe juntinho com a gasolina. Será que o etanol também é tabelado pelo preço do dólar? Mistério. Olha, em 1 minuto, no jornal Gente da Rádio Bandeirantes, direto de Londres, o nosso correspondente Felipe Killing com a notícia da manhã, hein? A investigação da OMS sobre a origem da Covid-19. Tem novidade por aí. Foco.